A gente mostra um caso impressionante agora no interior do Amazonas, em Tapauá, isso mesmo, Tapauá. Um suposto esquema de corrupção envolve empresários e políticos da cidade que teriam desviado pelo menos 60 milhões de reais dos cofres públicos. 60 milhões para uma cidade do tamanho de Tapauá, vocês imaginam quanto isso significa. Em novembro do ano passado, uma operação prendeu 10 suspeitos, entre eles o prefeito e o presidente da Câmara da cidade, ou seja, o principal representante do Executivo e o principal representante do Legislativo. Eles são acusados por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa. Mas em abril deste ano, o mesmo desembargador que tinha autorizado a operação decidiu que os suspeitos, já em liberdade, voltassem aos cargos. A reportagem é de Alexandre Rissayasso. Este homem vive com medo. Após denunciar um esquema de corrupção em Tapauá, no interior do Amazonas, o vereador Davi Menezes foi obrigado a mudar a rotina. Só anda acompanhado por policiais e tem que usar um colete à prova de balas. E essas ameaças começaram quando? Essas ameaças começaram logo que a operação foi deflagrada, né? A Operação Tapauara. Eu perdi um pouco a minha liberdade, entendeu? Tenho que andar com colete, eu não posso estar em todos os locais públicos, entendeu? Tenho que estar com bastante cuidado. Minha vida teve certas restrições. Em novembro, uma operação em Tapauá prendeu 10 suspeitos de participar de um esquema de corrupção na cidade. O Ministério Público afirma que foram desviados pelo menos 60 milhões de reais dos cofres do município. Entre os presos estavam o prefeito José Bezerra Guedes, o Zezito, do MDB, o presidente da Câmara, Alvemir Oliveira Maia, outros 2 vereadores, assessores, o chefe da Polícia Militar da cidade e empresários. A Justiça determinou também o afastamento do prefeito e de 10 vereadores. O desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Cícero foi quem autorizou a operação. Na época, ele considerou as provas da investigação, que incluíam gravações de pagamentos de propina e escutas telefônicas que mostravam que havia fraude nas licitações. Em dezembro, os acusados ganharam o direito de responder em liberdade. E em abril, o magistrado atendeu o pedido dos advogados de defesa e determinou que os investigados voltassem aos cargos. Entre as alegações, afirmou que não havia provas na investigação que justificassem o afastamento dos políticos. Pouco tempo depois, o desembargador se declarou suspeito e saiu do caso. O Ministério Público recebeu relatório da Controladoria Geral da União, que aponta que mais de 30 milhões de reais da Prefeitura foram repassados apenas para o empresário Walter Oliveira Maia em 2017. As investigações demonstraram que ele tinha uma íntima ligação com o chefe do Executivo, com alguns secretários que assim facilitavam as licitações. E da forma como foi dita, ou não prestava o serviço, ou se sagrava vencedor, eventualmente sem sequer a existência do procedimento licitatório, direcionando aqueles valores, conforme a CGU apurou, de aproximadamente 34 milhões. No final de abril, simpatizantes do prefeito fizeram uma grande festa, que contou com políticos locais, o senador Eduardo Braga, do MDB, e o deputado federal Átila Lins, do PSD, para comemorar o retorno à prefeitura. Uma das primeiras providências dos vereadores ao reassumir os mandatos foi aprovar a instauração de procedimento para cassar o mandato do vereador Davi Menezes, que denunciou o suposto esquema. Segundo os vereadores, Davi perseguiu o prefeito injustamente e desviou recursos públicos. Na verdade, eles querem calar minha voz no parlamento. Eu sou o cara que é o calo no pé deles, entendeu? É a pedra no sapato. Porque se você vê, todos da organização criminosa que o Ministério Público apontou, da Orcrim, votaram e vai me afastar. Então eles não querem um cara dando trabalho. Essa é a intenção deles, é me calar, é me tirar do caminho deles, para que eles possam continuar agindo da mesma maneira, da mesma forma que vinham agindo. O Ministério Público recorreu da decisão e pediu novamente à Justiça que os políticos investigados continuem afastados. Os promotores ofereceram denúncia contra os suspeitos em dezembro do ano passado, por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e associação criminosa. Até agora, a desembargadora Joana dos Santos Meirelles, que assumiu o processo, não respondeu. O Ministério Público vai propor todas as ações possíveis para que eles fiquem afastados dos seus cargos. No momento em que nós precisamos haver uma mudança de mentalidade nesse aspecto, nos causa tristeza e até mesmo um pouco de revolta vermos situações como essa, onde a pessoa que quer agir conforme a lei,
que quer caminhar conforme os ditames da legalidade, ao denunciar alguma coisa que entende ser errada e, no fundo, foi provada que estava errada, acaba apenada, né? Isso nós entendemos que é uma espécie de desestímulo. Desestímulo e estímulo à impunidade, né? Olha, parece que esse caso desse desembargador que foi e voltou, olha todas as gravações, todos os indícios, acha muito fortes, autoriza a operação, depois a polícia vai lá, prende, blá, blá, eles conseguem o habeas corpus, saem e depois o mesmo desembargador disse que não, parece que não tem provas tão contundentes assim, decide que eles voltem ao trabalho antes de terminar todo o processo e aí depois se declara incompatível para o caso e sai do caso. Eu acho que esse é um caso específico para o Conselho Nacional de Justiça analisar aí o comportamento desse desembargador. Aliás, tudo nessa excelente reportagem do Alexandre Rissayasso é estranho, né? As coisas que acontecem no Brasil, né, entre judiciário, executivo, legislativo, é tudo muito estranho. O prefeito, o presidente da Câmara, presos. E aí vem o desembargador e dá uma decisão dessa muito duvidosa, muito esquisita. Acho que ele deveria se explicar.